Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca de a sua biblioteca. Não seja apressado com ela. Então vai se inscrevendo aqui, acompanha esse vídeo até o final. E na descrição você vai encontrar meu curso de grego e também encontrará um curso de teologia, caso tenha interesse, caso seja cristão. É um curso num valor acessível muito bom, tá? Vamos ao vídeo em si. Essencialmente, eu percebo que algumas pessoas elas são muito afobadas para construir a biblioteca. Eu tenho um amigo, por exemplo, isso eu estou falando de experiência própria, tem um amigo que ele tem mais livros do que eu. E ele, na época, ele recebeu uma herança do pai dele e tal, e ele foi comprando livro, ele comprava um monte de livro, ele comprou um monte de livro e pá. Ele é um leitor ávido, sim, só que ele comprou muitos livros de uma vez e ele não conseguiu lê-los de uma vez. Então, com base nisso, eu aprendi uma coisa. Quando a gente vai construir a sua biblioteca, por exemplo, como eu comecei a construir minha biblioteca, ela foi sendo construída devagarzinho, pouco a pouco. Um livro aqui, um livro ali, um livro aqui, um livro lá, uma leitura, um dicionário, um Novo Testamento, uma tradução, um livro sobre exegese, um livro sobre história, um livro sobre literatura, linguística. Então eu fui construindo essa biblioteca que vocês veem aqui atrás aos poucos. Né? Quem está aqui há mais de 5 anos sabe muito bem como que começou. Né? Eu comecei com livros em cima da mesa, 6 ou 7 livros em cima da mesa. Aí passei para uma estante, para 2, para 3, para 4. Né? Atualmente são 5 estantes, né? São essas duas aqui e as 3 aqui no fundo, então são 5 estantes. Então atualmente são 5 estantes, mas eu comecei com 12 livros em cima da mesa, né? Dos quais eu tenho eles até hoje aqui. Então você vai construindo vagarosamente sua biblioteca. E você não precisa pegar e comprar um monte de livro de uma vez. Você vai construindo devagarzinho. Por quê? Porque esse espaço que você vai preenchendo, ele não esvazia. A não ser que alguém te roube o livro, ou você dê o livro, ele não vai sumir sozinho, ele não vai ser esvaziado. Então você vai preenchendo devagar, com muita calma. E também não é nem bom que você compre muitos livros. Porque se você comprar 4 livros por mês, e se você conseguir ler só um? E se você só conseguir ler 2? Você comprou 4 livros no mês passado, se você ler 2 livros por mês, você está comprando 4 livros agora que você ainda tem 2 para ler do mês passado. Então, o que acontece? Você tem que construir sua biblioteca de acordo com a sua estratégia de leitura, ou com uma calma, com uma paciência, que, assim, tem que ser extrema. E claro, né, existem casos em que você encontrou um determinado livro e você sabe que esse livro, diante do valor que ele está, você não vai conseguir encontrar outro, ou é um livro muito difícil de se achar, então você acaba fazendo o esforço de adquirir. Então você tem casos assim, beleza. Porém, na grande maioria dos outros, na grande maioria da biblioteca ou de livros importantes, você não vai fazer isso. Eu só estou falando de livros específicos, né? Não é nem livro raro, mas livros específicos, né? Alguns livros que já saíram de publicação e por aí vai. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, cara, aqui no canal e vários alunos meus, quando eles começam a estudar grego, por exemplo, eles começam na gana de querer comprar um monte de coisa, um monte de livro. Não, porque eu vou comprar 5 dicionários de grego, 18 gramática, 22 novos testamentos e vou virar o bichão. Tipo, isso no primeiro mês de estudo de grego. O cara nem sabe se ele vai estudar grego pelo resto da vida. Né? Por quê? Para alguns, o estudo, por exemplo, no caso dessa matéria específica do grego, por exemplo, é passatempo. Que nem eu se eu for estudar no meu estudo de hebraico, no meu estudo de latim, é passatempo. Não é minha área de estudo. Minha área de estudo é grego neotestamentário, por exemplo. Então, para mim, é passatempo. Então, para que eu vou ter todas as obras de hebraico se para mim é passatempo? Assim, é mais para uma pesquisa pessoal, e já existem outras pessoas que se dedicam, porque a gente não vai conseguir se dedicar a tudo. Então,
Você não precisa comprar, por exemplo, todos os dicionários de grego e língua portuguesa. Eu tenho boa parte deles e tenho dicionários em grego francês, grego espanhol, grego inglês, porque, cara, essa é minha área. Essa é minha área de estudo. Entendeu? Então eu necessito, por quê? Porque eu sou professor. Mas nem todo mundo vai ser professor de grego. Entende? Então, a quantidade de material relacionado a grego que outras pessoas vão ter com relação a mim tem que ser menor. Vai ser menor. Agora, por exemplo, que nem eu com relação a estudo de hebraico, a outros amigos meus que estudam hebraico, eu tenho muito menos material de hebraico do que eles. Por quê? Porque eu não sou alguém que vai se preocupar com o estudo do hebraico profundamente. Então eu tenho coisas aqui que sim, já me auxiliam bastante. Obras essenciais no tocante ao hebraico. Mas não chega nem perto de grandes estudiosos, grandes amigos meus. Por quê? É o foco deles e não o meu. Né? A mesma coisa é o latim. Eu tenho alguns dicionários de latim, algumas gramáticas de latim aqui. Mas é o quê? Para um estudo pessoal, para uma pesquisa, né? Para tirar dúvida aqui, né? Tirar tema, para não ficar perguntando para todo mundo toda hora. Então, voltando à questão da biblioteca. É assim que você constrói sua biblioteca saudavelmente, né? Com saúde, com tranquilidade. Né? Você vai adquirindo materiais devagarzinho, em paz, né? Sem muita pressa, sem muito vexame, sem muito desespero. E quando você menos perceber, depois de 2, 3 anos, você começa a ver que ela está ficando espaçosa. Né? E assim, aqui vai uma dica. Não vá se desesperando, porque acontece o seguinte. Se você quer ter uma biblioteca, tem vídeos meus aqui como construir uma biblioteca, por exemplo. Tem vídeo meu falando sobre isso, que ter uma biblioteca é caro. Ah, não, é só comprar o livro e colocar aqui. Bem, se você quer ter uma biblioteca igual a minha, por exemplo, ou maior que a minha, você vai ter que alugar sempre uma casa com um quarto a mais. A pergunta é, você está disposto a pagar esse preço mensalmente? Outra coisa, mudança. Toda vez que você for fazer mudança, você vai sustentar isso? Se você tiver que mudar para uma casa menor, se você tiver que mudar para um apartamento, você consegue manter a biblioteca? Porque eu já vi amigos meus vendendo livros muito importantes. Por quê? Porque eles mudaram para casas menores. Porque mudaram para apartamento. E é uma pena, cara, porque você vai lá, constrói, faz um esforço, às vezes compra aquele livro raro, aquele livro específico, e tem que acabar vendendo. Por quê? Porque você mudou para um lugar menor. Entendeu? Então, essa é uma coisa que você tem que se atentar. Tem que se atentar na construção da sua biblioteca. Né? Fora que eu conheço um monte de amigo meu que, primeira crise financeira, a primeira coisa que faz é o quê? Eu vou pegar e vou vender meus livros. Vou vender meus livros de grego. Pô, mano, se você vai vender, por que você comprou? É mais fácil você pegar o seu dinheiro, guardar ou investir em outra coisa. Entenda o seguinte. Se você comprou um livro, mantenha ele até a sua morte. Ou até você não conseguir manter mais, é claro. Ah, Adolfo, mas você está falando... você prefere manter um livro do que comprar comida? Não, cara. Eu mantenho um livro e tento comprar comida. E olha que eu já passei por perrengue. Já passei por ficar 2 meses parado, devendo aluguel e tal. E eu não vendi meus livros. Eu não vendi. Por quê? Porque eles são minha fonte de pesquisa. Eles são minha fonte de pesquisa. E ainda mais agora que eu estou seguindo no caminho de lecionar, de focar em isso. Agora imagina, na primeira crise, no primeiro aluguel atrasado que eu tenho, eu ponho meus livros para vender. Aí como é que fica hoje? Como é que eu estaria hoje? Sem meus livros. Eu estaria sem essa biblioteca. Entende? Então, o que acontece? Você vai construindo devagar. Você vai construindo sem pressa e sempre pensando. Né? Opa, será que eu compro esse livro ou eu guardo o dinheiro porque pode vir uma crise? Bom, eu não vou te julgar se você não for comprar um livro, cara. Não estou falando sobre isso. Só que tenha em mente, opa, eu estou comprando esse livro, eu não vou vender. Assim, mesmo que a mulher brigar, mesmo que os outros falar, cara, não faz isso. Não faz isso. Você tem sua biblioteca e mantém. Ponto. Porque senão, cara, entendeu? E claro, né, não é todo mundo que vai ter uma biblioteca pessoal que pode se dar ao luxo disso também, né, por questões de espaço, de logística. Então, assim, eu estou falando para você analisar e colocar dentro do seu contexto, né? Dentro da sua realidade. Isso é uma coisa que eu falo, dentro da sua realidade.
Algumas coisas, assim, muito do que eu falo é dentro da minha realidade, sim, mas sempre é importante salientar que você tem que adaptar a sua realidade. Simples assim. Que nem minha esposa falou, não, porque nós vamos comprar uma estante de madeira primária. Imagine uma estante de madeira na hora de mudança. Até eu ter minha própria casa, até a gente ter nossa própria casa, não dá para ter estante de madeira. Não dá para fazer estante furada e colocada, esfregada na parede. Não dá, tem que ser estante de metal que você move, você adapta, você pinta, né? É mais prático, você diminui, aumenta as placas e por aí vai. Então, existe todo esse fator que tem que ser levado em consideração. Mas é isso aí. Se gostaram desse vídeo, realmente, compartilhe com os amigos. Peço que se torne membro do canal para ter acesso a videoaulas de grego e também crítica textual. Caso também tenha meu curso de grego de crítica textual na descrição desse vídeo. E também se encontra um curso de teologia. Um abraço a todos. E me segue no Instagram, hein, cara. Adolfo Cler. Me segue no Instagram lá, beleza? Um abraço e fui.